Olá, meu nome é Débora e eu e o João vamos apresentar então o projeto final da disciplina de controle 2 e a gente vai abordar aqui sobre comparação dos diferentes métodos controladores, PID, avanço e atrás de fase e realimentação de estados. Bom, vale ressaltar aqui que a gente está se baseando no livro do NICE. Então esse projeto pedia para a gente determinar uma planta, né, escolher uma planta, e a partir dela fazer essa comparação, né, dos projetos dos controladores. Então a gente escolheu essa planta aqui e a gente colocou para projetar, né, um controlador, no caso, para que haja 20% de sobressinal e um tempo de assentamento de 0,64 segundos. Então, para os três métodos de projeto, né, para o PID, para o avanço atrás de fase e para a realimentação de estados, a gente quer que tenha esse 20% de sobressinal e esse tempo de assentamento de 0,64 segundos. Então, esse controlador PID, a gente fez ele, como também aqui não é o intuito ficar mostrando como projetar, né, esse controlador, e sim demonstrar a comparação de um método para o outro. Então, aqui eu não vou ficar me baseando, focando muito, né, em como a gente controlou, tá? Mas, assim, na diferença mesmo dos métodos. A gente fez esse projeto aqui, né, usando um código que tinha lá no livro do NICE, que eu vou demonstrar aqui. Então é esse código que a gente usou para fazer o PD, né? Porque o PID nada mais é do que o PD com o PI. Então a gente fez o PD que tinha o código lá pronto, né, para ajudar a gente. Depois a gente fez o PI e uniu os dois, né, para ficar o PID. Então esse código aqui, basicamente, né, ele pede para a gente entrar com a percentual desejado, né, que no nosso caso é 20%. Depois, mais ali para baixo, ele vai pedir para a gente entrar com o tempo de acomodação desejado, e depois ele vai plotar pra gente, então, a nossa resposta já compensada, né? Vai falar pra gente também onde que tá o nosso zero, né? Nosso zero do PD. Então, isso aí ajudou bastante. Então, só voltando aqui. Então, a gente fez por lá, né, o PD, e o PI a gente fez mesmo daí na mão, né? Porque, na verdade, o PI aqui não foi algo muito difícil, porque como na nossa planta a gente já tem um S aqui, né, incluso, como se a gente tivesse um integrador aqui na planta, né? Então, esse PI ele foi projetado mais para não mudar, na verdade, nosso regime permanente, né? Porque ele já segue referência com esse S, né? Então, aqui a gente colocou um S mais 0,1 sobre S no controlador, né? Para que haja um cancelamento aqui, né? De zeros e polos e não altere o nosso regime permanente. Então, para esse PID aqui, a gente teve uma porcentagem de sobrenome de 2,9, né, próximo do que a gente está vendo aqui, que a gente queria, e um tempo de assentamento de 0,71, também próximo do que a gente queria. Bom, agora o João vai falar um pouquinho sobre o controlador por espaço de estados, mas antes de ele comentar, lembrando, né, aqui que o tempo de assentamento é o mesmo, a porcentagem também que a gente quer é a mesma, e a gente fez esse controlador, né, a gente projetou essa realimentação de estados a partir de um código também que tinha lá no livro, né, para facilitar. A ferramenta tá aí para facilitar a nossa vida, né? Então, por que não usar? Então, Exatamente. Então, ali, né, inicialmente ele vai ali, a gente pode ver na linha 11, ele vai pedir a porcentagem para a gente colocar a ultrapassagem, né? Então a gente vai colocar os mesmos 20%. Ali abaixo, logo, né, ele já vai pedir o tempo de acomodação, que é o nosso 0,74 segundos. E ao final, ali a gente vai ver que ele vai plotar a nossa resposta já ao degrau compensada. Um pouquinho ali para baixo, no final do código, então a gente fez análise de controlabilidade e de observabilidade desse nosso sistema. Então, mostrando aqui, né, falando um pouco sobre a vantagem desse método, né, por espaço de estados, que a gente consegue ver, então, se o nosso sistema ele tem uma controlabilidade e uma observabilidade, né? Ou seja, se ele é controlável e observável, ou ele pode ser os dois também. Diferentemente do sistema de PID e de avanço e atraso de fase, que a Débora vai falar em seguida. Bom, a gente pode ver ali no nosso gráfico de resposta ao degrau compensado que nós tivemos uma amplitude de 0,16, né, ali no tempo de 0,29 segundos, e
Depois, ali ele já seguiu com o nosso tempo que a gente queria de acomodação de 0,74, porém com amplitude de 0,13. Ou seja, a gente teve um erro muito grande. Porém, depois, né, vendo as características da nossa função, se ele é observável, se ele é controlável, a gente consegue fazer alguns ajustes para poder diminuir esse erro, né? E ele poder ser mais fiel ao que a gente quer, né? A nossa resposta final, porque não adianta fazer um sistema que ele vai ter algumas vantagens e a gente não utilizar essas vantagens. Então, aqui na nossa, né, utilizando o MATLAB, a gente viu que o nosso sistema, além de ser controlável, ele também é observável. Mas o que significa isso? Bom, ele ser controlável significa que nós podemos pegar os nossos autovalores e mover eles, né, fazendo com que o nosso sistema tenha uma resposta que a gente deseja. Então isso é muito bom, porque vai ajudar o nosso controle do nosso sistema. E o que significa ele ser observável? Ele ser observável significa que a gente vai ter uma entrada, né? Então a gente vai ter uma entrada, vai ter uma saída, e com esses dois elementos, a gente vai conseguir fazer uma espécie de modelagem. Então a gente vai conseguir prever os estados que vão ter internamente desse nosso sistema. Então ele ser observável significa isso, né? Que a gente vai conseguir ter essa facilidade, vamos supor assim, né? De predizer alguns resultados que estão dentro do nosso sistema. Como o nosso sistema ele foi dito ser controlável e ser observável, isso significa que não teve nenhum cancelamento, né, na nossa planta, ou seja, nenhum alto valor foi cancelado. Isso é muito bom. Bom, Ali, os resultados a gente pode ver, né, aqui do MATLAB, que a gente teve um rank 3, e como a nossa matriz A ela é de 3 por 3, né, ou seja, com n igual a 3, né, n por n igual a 3, e o nosso rank também deu 3, e isso determina que a nossa matriz ali, tanto para observável quanto para controlável, ela passou no teste, né, então ela vai ser controlável e observável. isso. Então, assim, só uma complementada no que o João falou, né? Projetar, né, um controlador por realimentação de estados também nos ajuda porque, assim, em um P&D que a gente tinha visto até agora, a gente não consegue ver essa questão de observabilidade e controlabilidade, né? Então, fazer projeto por aqui, né, por realimentação de estados, tem esses benefícios, que a gente consegue ver se o sistema é controlável, né, aí tudo que o João já havia comentado, né, sobre controlabilidade e observabilidade. Então agora eu vou falar sobre o controlador de avanço de fase e atraso de fase. Bom, esse controlador, diferentemente dos outros dois que a gente apresentou, não tinha um código no MATLAB, felizmente. Então a gente teve que fazer na mão. Seguindo os passos, né, que estava lá também, como eu já falei, a gente baseou no livro do NICE, né? Então a gente fez os cálculos na mão para projetar esse tipo de controlador. Então, vou só dar uma passada aqui para demonstrar como que a gente fez, né? Então, mesma coisa, 20% sobre o sinal que a gente queria, o TS 0,74 segundos. Então, esse sigma aqui a gente já viu, né, nas aulas que o professor disponibilizou como que a gente encontra ele, né? Sabendo o nosso tempo de assentamento, a gente consegue encontrar ele. Então, aqui a gente fez todos os cálculos, tá? E a gente chegou, então, no polo do nosso compensador aí de S mais 17,18, também o zero do nosso compensador de S mais 4, e aqui no final a gente tem a nossa equação aqui com o compensador, né, o avanço e atraso de fase e a planta junto, tá, aqui já tá tudo junto. Então aqui a gente conseguiu, vou passar aqui, deixa eu só ver uma coisa. Ah tá, aqui só daí o ganho que a gente, assim, algumas coisas aqui a gente foi jogando no MATLAB, né, por exemplo, esse ganho K, a gente jogou o polo lá no MATLAB pelo lugar das raízes, né, e conseguiu encontrar o ganho K. Então, claro, o MATLAB ajudou sim, mas não tinha nada pronto, né, lá no livro do NICE. Então, aqui a gente tem a resposta, né, que a gente obteve do sistema. Nesse caso aqui, do avanço e atraso de fase, a gente queria 20% sobre sinal, certo? Só que a gente conseguiu 43%.
Não encontramos nenhum erro aqui nos cálculos, então, assim, creio que para essa planta que a gente escolheu, né, que está aqui, essa planta aqui não mudou, né, a planta é a mesma para todos, creio que para essa planta que a gente escolheu, projetar um controlador de avanço e atraso de fase não seja assim tão viável, né, porque a porcentagem de sobressinal aqui a gente não conseguiu atender, né, o que a gente queria. O tempo de assentamento a gente conseguiu, né, e então, em comparação esse e esse daqui, né, o primeiro aqui no caso, o PID, foi o que mais atendeu, né, a gente conseguiu ter 22,9%, né, próximo de 20%, o tempo de assentamento aqui também ficou próximo. Então, assim, em comparação aos três, aqui também, né, deu 19 e pouco, né, João, esse daqui, o porcentagem de sobressinal, 0,7. Exato. O problema que a gente teve, né, realmente com o por espaço de estados, foi que, como a gente fez simples, a gente não focou em deixar ele bem redondinho, ele teve um erro grande. Então a gente observou ali, né, no último e o primeiro, né, o PID e o de avanço e atraso de fase, que eles tiveram um melhor desempenho. O atraso e avanço de fase, ele acabou tendo um sobressinal um pouco maior, né? Ali a gente pode ver o pico, né? O overshot ali é de 43%, isso é alto, mas ele teve um tempo de assentamento um pouco mais baixo, né, em relação ao PID. Então, né, que a gente conclui que vai depender muito do sistema que a gente vai querer fazer o controle. Porque para uns pode ser que o avanço de fase, atraso de fase vai ser melhor, pode ser que o espaço de estados vai ser melhor para um outro sistema, né? Por exemplo, não sei, uma partida de motor, talvez se eu projetar com um sobressinal inicial não vai ter problema, né? Dependendo do motor que eu utilizar. Ou se for alguma coisa sensível, se eu quiser fazer um acionamento mais preciso de alguma coisa, eu vou ter que ter um sobressinal quase que nulo, né? Então vou precisar um pouco mais de precisão. Talvez esse, sim, pelo menos do jeito que a gente projetou aqui, né, para esse sistema não seria o mais adequado. Então, né, esse ajuste vai depender do nosso sistema e de quão sensível e preciso a gente quer que ele seja. Isso. Aqui no do espaço de estados também, né, só para dar uma complementada, a gente fez por variáveis de fase, né? Então, se a gente quisesse eliminar o erro aqui, tem também lá o método de servosistemas, né? Então, daí, como a gente sabe que o sistema ele é controlável e observável, a gente pode fazer isso, né? De também projetar ele por servosistemas, e daí a gente consegue eliminar o erro também, né? Bom, acho que era isso. E obrigada por assistir.